Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 15 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão do dia 15 de dezembro de 2020. E solicito ao deputado Tarcísio Sampaio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Deputado Tarcísio. Ata da 30ª sessão do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Ângela Garrote, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Fátima Canoto, Davi Maia, Francisco Tenório, Gilvan Barros, Inácio Loyola, Jaizinho Lira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara abertos a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Mensagem número 057/2020, de origem governamental, encaminhado o projeto de lei ordinária número 440/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Tribunal de Justiça de Alagoas, TJL, no valor que menciona e dá outras providências. É encaminhada à terceira comissão, projeto de lei número 441/2020, do deputado Ricardo Nezinho, que considera de utilidade pública estadual o Instituto Andrade. É encaminhado à segunda comissão, indicação número 763/2020, do deputado Tarcísio Freire. Indicações número 764, 765, 766, 768 e 769/2020, todas da deputada Cibele Moura. Indicação número 767/2020, da deputada Ângela Garrote. É discutido e aprovado o requerimento sem número, subscrito pelo deputado Paulo Dantas, solicitando inclusão na pauta da ordem do dia de hoje do projeto de lei número 402/2020. É discutido e aprovado. O requerimento sem número escrito pelo deputado Paulo Dantas, solicitando inclusão na pauta da ordem do dia da sessão extraordinária de hoje do projeto de lei número 402/2020. É discutido e aprovado. Requerimento sem número, subscrito pelo deputado Paulo Dantas, solicitando convocação de sessão extraordinária após a sessão ordinária do dia de hoje para a votação em segundo turno do projeto de lei número 403/2020. É discutido e aprovado. O requerimento sem número, subscrito pelo deputado Paulo Dantas, solicitando inclusão na pauta da ordem do dia de hoje para a primeira discussão do projeto de lei número 437/2020. Não havendo oradores, passa-se a votação em primeiro turno. É discutido e aprovado. O requerimento sem número subscrito pelo deputado Paulo Dantas, solicitando inclusão na pauta da ordem do dia
da sessão extraordinária de hoje para a segunda discussão do projeto de lei ordinária número 437/2020. Não havendo oradores, é discutido e aprovado o requerimento sem número, subscrito pelo deputado Paulo Dantas, solicitando inclusão na pauta da ordem do dia de hoje dos projetos de lei ordinária número 056 e 219/2019 para a segunda discussão. Não havendo oradores, passa-se a votação em segundo turno. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 436/2019, 440, 619, 656, 662, 663, 665 e 674 e 696 e 711 e 786 de 2020 da segunda comissão, 683, 688 e 765 de 2020 da terceira comissão, 692 e 693 de 2020 da quarta comissão, 766, 767, 770, 771, 772, 773, 774, 777, 778 e 787 de 2020 da sétima comissão e 788 de 2020 da nona comissão. Esgotada a matéria do expediente. Não havendo oradores, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum. Anúncio regimental para deliberar. Aprovados. Em segundo turno, projeto de lei número 14/2019. Redação do vencido ao projeto de lei número 238/2016 e os projetos de lei número 56 e 219/2019. Discutidos e em segundo turno. Projetos de lei número 403, 402 de 2020 e a emenda do deputado Ricardo Nezinho ao projeto de lei 402 de 2020, aprovado. Em primeiro turno, projeto de lei número 437 de 2020, encerrada a ordem do dia. Não havendo oradores, em explicações pessoais, o senhor presidente convoca os senhores deputados para a sessão extraordinária logo após o término desta, a fim de que seja apreciado em segundo turno o projeto de lei número 403 de 2020 e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas. Fazendo parte integrante desta ata para constar, lavro e digito a presente, que assino Irene Gomes, redatora de atas, e eu, deputado Tarcísio Freire, subscrevo a ata da 32ª sessão extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9h55, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes. Bom dia, Davi. Maia. Estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Ângela Garrote, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Fátima Canoto, Davi Maia, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata nem expediente a serem lidos. Não havendo oradores, passa-se a ordem do dia. Aprovados.
em segundo turno, projeto de lei número 403 e 437/2020. Aprovado. Em primeiro turno, redação do vencido ao projeto de lei número 402/2020. Encerrada a ordem do dia. Explicações pessoais, o deputado Silvio Camelo agradece aos pares a aprovação do projeto de lei número 437/2020, que trata da Bolsa Emergencial para os agentes penitenciários. Agradecendo ainda ao deputado Cabo Bebeto, que colaborou na articulação, junto à liderança da Casa para aprovação da matéria. Em parte, o deputado Cabo Bebeto diz que, com esse projeto de lei, o governo do Estado atende a uma antiga demanda da categoria. Na ocasião, também agradece ao deputado Silvio Camelo pelo empenho e, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, a hora regimental. E encerra presente. Todas consta, lavro e digito a presente que assino. Irede Gomes, redatora de atas. E eu, deputado Tarcísio Freire, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, nem impugnar, considero-as aprovadas. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente da sessão. Requerimento 683 de 2020, o autor, deputado Silvio Camelo, ele requer à mesa moção de aplauso ao Toninho Pescador, um poeta de Penedo, Alagoas, em razão dos relevantes serviços prestados ao nosso Estado. Projeto de lei ordinário número 439 de 2020, a autora, a deputada Fátima Canuto, concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas à senhora Anne Helena Fischer. Projeto de lei ordinário número 442 de 2020, o autor, deputado Gilvan Barros Filho, considera de utilidade pública a Associação Comunitária e de Moradores do Vilagem Campestre. Requerimento 682 de 2020, o autor, deputado Cabo Bebeto, ele requer à mesa, na forma regimental, encaminhar a moção de pesar os familiares e a Polícia Militar do Rio de Janeiro pelo falecimento do cabo Derinaldo Cardoso dos Santos, ocorrido em 4 de dezembro de 2020. Indicação 770 de 2020, o autor, deputado Cabo Bebeto, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Educação para que estudem a possibilidade de promover um concurso interno visando o aumento da carga horária dos professores de 20 horas para 40 horas, diminuindo assim a carência de profissionais em sala de aula. Projeto de resolução número 72 de 2020, a autora, a deputada Fátima Canuto, ela concede a comenda de mérito, medalha Marcos Bernardes de Melo, a doutora Maria Valéria Lins Calheiros. Indicação número 775 de 2020, a autora, a deputada Cibele Moura, ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário estadual da Saúde para que empreendam esforços no sentido de formular um plano de vacinação para o Estado de Alagoas, incluindo os profissionais da educação, num protocolo prioritário. Parecer 795/2020 da Terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia. O relator é o deputado Inácio Loyola. Trata-se de um projeto de lei de número 440 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir
ao orçamento vigente, crédito suplementar em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no valor que menciona e dá outras providências. Parecer número 796 de 2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se de um parecer da emenda modificativa de número 01/2020 ao projeto de lei ordinária de número 415/2020, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da Delegacia Especial dos Crimes contra Vulneráveis e adota outras providências. Essa emenda é de autoria do deputado Cabo Bebeto. O relator, deputado Bruno Toledo, e ele apresenta o seu parecer pela aprovação. Aloísio Lins Braga Neto. Requerimento apresentado pelo deputado Chico Tenório, Francisco Tenório, voto de pesar pelo falecimento do senhor Aloísio Lins Braga Neto. É o que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Requerimento número 683 de 2020, deputado Silvio Camilo é o autor, requer a mesma moção de aplauso ao Toninho Pescador, um poeta de Penedo, em razão dos relevantes serviços prestados no Estado de Alagoas. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Francisco Tenório, requer a mesa, da forma regimental, caminhar moção de pesar aos familiares pelo falecimento do senhor Aloísio Lins Braga Neto. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Cabo Bebeto, requer na forma regimental e caminhar moção de pesar aos familiares e à Polícia Militar do Rio de Janeiro pelo falecimento do cabo Derinaldo Cardoso dos Santos, ocorrido em 4 de dezembro de 2020. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 795/2020 da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e Economia. O deputado Inácio Loyola é o relator. Trata de crédito suplementar em favor do Tribunal de Justiça de Alagoas, no valor que menciona, e adota outras providências. O parecer é pela aprovação da matéria em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 796/2020, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça, o relator, o deputado Bruno Toledo. Emenda apresentada pelo deputado Cabo Bebeto ao projeto de lei 415/2020, emenda modificativa número 01. A comissão conclui pela aprovação da emenda. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sobre a mesa do deputado Paulo Dantas, requer, nos termos do regimento interno, o regime de urgência aos projetos de lei 326, 415 e 440. 326 é o crédito do judiciário, 415 é a mudança das varas de Santana de Ipanema e 440 é o da Delegacia de Vulneráveis. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Paulo Dantas requer ao plenário que seja incluído na ordem do dia o projeto 440 para ser apreciado ainda nessa sessão, não havendo oradores interessados em discutir, que seja encerrada a discussão. Delegacia. 440. É o crédito suplementar do Tribunal de Justiça. Em discussão?
Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Mesmo requerimento para o 326. É o da comarca de Santana de Ipanema, Bebeto. Em discussão, encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. E o último é o vencido das delegacias, é o 415. Ok? Em discussão, encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, ficam todos esses projetos incluídos agora na ordem do dia. O deputado Bebeto também tem um pedido. Requerimento 682. É isso, deputado Bebeto? Vossa Excelência requer? Onde é que está? Já foi resolvido. Ah, já foi resolvido, já. Ok? Então, prejudicado. Obrigado. Deputado Gilvan Barros. Vossa Excelência, deputado inscrito à hora do expediente. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, subo a esta tribuna nesta manhã com um motivo que traz chateação para a gente, mas traz, ao mesmo tempo, muita preocupação pela forma que órgãos de governo vêm tratando os empresários, que órgãos de governo vêm protelando, extrapolando prazos e, mais do que isso, tratando com total desatenção quando empresas que representam tecnologias novas querem se instalar no nosso estado. E aqui uma delas é que quer se instalar no município de Giraldo Ponciano, na minha cidade natal, onde representa uma tecnologia de queima de lixo de muita importância e de um nível de poluição bem menor da que já existe aqui no estado de Alagoas. Um processo onde foi dado entrada no dia 16 de 8 de 2019. Tivemos com o governador e ele, naquele momento, me lembro bem, quando fez um questionamento se já existia essa tecnologia no Brasil, e foi afirmada que sim. E ali a gente também fez o questionamento se eles estavam abertos a aceitar uma tecnologia nova, a ver como se trabalha com essa forma de queima de lixo que polui bem menos do que já existe aqui no estado de Alagoas. E o governador afirmou que podia ter certeza que a tramitação ia ser bem menor do que nos outros estados, que hoje já existem em São Paulo e Minas. Porém, não é isso que vem acontecendo. Já fomos inúmeras vezes lá no IMA tratar sobre esse assunto, onde todas as vezes é renovado um prazo, é feito algum questionamento e sempre é respondido. Já foram técnicos do IMA lá em São Paulo e Minas averiguar, saber como funciona essa tecnologia. E hoje, dia 10, foi o último dia do ano onde se faz uma reunião do Conselho, onde é votado, aprovado ou não as licenças. E, infelizmente, o presidente do IMA não mandou o processo da empresa. E aqui fica o meu questionamento. Uma empresa que vem se instalar no estado de Alagoas, que a única coisa que pede é que não atrapalhem. Uma empresa que vem para gerar 67 empregos diretos, onde poderá chegar a um número bem maior do que 300 empregos indiretos, no agreste de Alagoas, numa cidade pequena onde não tem indústria grande. E eu quero saber aqui qual o motivo. Qual motivo sobrepõe a esses 67 empregos, a esses mais de 300 empregos indiretos que podem ser gerados, quando uma empresa atende todos os requisitos ambientais? Qual o motivo de segurar esse processo? Já tentei diálogo várias vezes, mas infelizmente não foi ouvido. Da última vez que falei, disse que saberia tratar e ele iria ouvir de outro som, não mais pelo telefone, onde a gente não pode
atrapalhar que empresários façam esforços para gerar emprego no nosso Estado. E aqui fica esse questionamento, onde a gente causa uma curiosidade de saber qual o real motivo de segurar esse processo. Já tentei diálogos com vários técnicos, sempre fica aquela enrolação, mas infelizmente tudo tem um limite. Foi perdido o empréstimo que estava sendo pleiteado no Banco do Nordeste pela empresa, porque não liberaram a licença. E tudo isso a gente vem tratando com muita cautela, com muita preocupação, sem expor ninguém, mas tudo chega a um limite final. Então aqui eu faço um questionamento, o povo de Alagoas, que tome conhecimento, isso é um dos casos que acontece com o IMA, que tomem conhecimento e façam esse questionamento, qual o verdadeiro motivo do IMA querer segurar esse processo quando a empresa atende todos os requisitos ambientais. São 67 empregos diretos que deixam de ser gerados no nosso Estado por uma dúvida que até agora não teve resposta. Eu faço, senhor presidente, esse questionamento aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo Alagoano, e essa empresa está querendo se instalar no meu município, mas mais do que isso, são alagoanos e alagoanas que terão direito e independência pelo emprego na via privada, onde não terá e não dará satisfação nenhuma a nenhum político do Estado de Alagoas. Estará lá pela sua competência. Aqui fica a minha preocupação. Esse tratamento está sendo dado a essa empresa por qual motivo não sei, mas queria muito saber. Deixei para fazer esse pronunciamento após as eleições, por ter ainda a paciência de tentar, para não expor ninguém num pleito eleitoral, mas aqui eu quero que fique registrado e que, se possível, venham responder esse questionamento. Uma pergunta simples, mas queria uma resposta objetiva, direta e verdadeira. Infelizmente, nós passamos por isso, um Estado que pena com todo o tratamento que estão sendo dado aos empresários desde o começo da pandemia, onde, quando se encontra alguém que quer gerar emprego no nosso Estado, tem essa dificuldade. Nós acompanhamos aqui alguns empresários que vieram à Assembleia para poder tratar e pedir apenas que deixem eles trabalharem. É uma empresa nova que está se instalando. Nós precisamos cuidar das que já tem existentes, mas precisamos também atrair novas oportunidades para o Estado. E aqui eu faço esse questionamento, espero que tenha uma resposta verdadeira e que não trate com esse total desrespeito a empresas e empresários que querem aqui se instalar. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, o deputado Bebeto. Obrigado pela parte, deputado Gilvan Barros. Eu não fico surpreso, não é, com esse tipo de postura, porque ela é recorrente. Quem nunca precisou dar um tapa numa broa, como se diz, não está preocupado com quem gera emprego, não. O que eles querem realmente é dependência. Muitas vezes é aquele quando pior, melhor. Eu vou falar aqui de duas situações que chegaram para mim. O mercado de cinema aqui em Alagoas está desde março parado, 100% parado. Um certo tempo atrás, houve uma reunião prefeitura, governo do Estado, e eles criaram um manual, criaram uma portaria em conjunto, e que só depende do governo do Estado para que ela seja executada, para que este mercado volte a funcionar. Com quem quiser assistir filme, o cinema não vai abrir, vai obrigar o cidadão a entrar no cinema, não. É quem quiser ir ao cinema.
estão desde março com 0% de arrecadação, com 0% de faturamento. Algumas empresas estão mantendo ainda funcionários, não sei como, outras não, normal. 9 meses sem entrar dinheiro no seu caixa, não tem comércio no mundo que aguente isso aí. A gente não vê o Estado fazer uma contrapartida com esses empresários. E foi feito vigilância sanitária, né, Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Gabinete de Governança. Eles fizeram junto essa portaria, que só depende do governo do Estado. Eles admitem higienização maior, filtragem de ar, troca do ar, como tem no avião. Todas as exigências foram colocadas nessa portaria e até então esse mercado não conseguiu autorização para voltar a funcionar. E eu fico sem entender o porquê, qual é a diferença de um avião para um cinema. Eu ficaria mais seguro no cinema do que no avião. E ambos são importantes. E ambos são geradores de emprego, né? Ambos mantêm, inclusive, esta casa funcionando com o pagamento dos seus impostos. E eu não sei porque o Estado, ele, aqui em Alagoas, tem uma dificuldade enorme em ser parceiro. O papel do Estado, do serviço público, é tão somente atender o seu cliente, que é o cidadão. Eu não sei porquê. Tem várias secretarias que não têm essa visão, vamos dizer todas, que tratam o cidadão como se fosse seu concorrente. O cidadão é o seu cliente. Seja governador do Estado, prefeito, secretário, por que não trata o cidadão como seu cliente? Por que o funcionário público não olha o seu cidadão como pagador do seu salário, como realmente ele é? Porque a gente não trata o serviço público como serviço privado, para ver se a gente melhora esse atendimento. O produto do serviço público que ele oferece ao cidadão, geralmente é serviço. Por que não ter um tratamento melhor que isso aí? Hoje saiu na Gazeta, agora de manhã, eu estava assistindo a Gazeta, pacientes transplantados de questões renais, há 3, 6 meses sem medicação. Então, medicação que é comprada para servir o cidadão, que é o cliente. Se fosse uma farmácia, será que alguma farmácia ficaria 6 meses sem o estoque da medicação? Porque o serviço público teima em maltratar o cidadão. É fila para pegar a medicação. Quando chega lá, não tem. O cara está há 6 meses, o cara transplantado, deputado Davi Maia. Se não tomar, pode haver rejeição do órgão transplantado. Olha a seriedade do negócio. Não porque o consórcio, porque o contrato, o cara recidiu. Não importa, pô. Não importa. Você só compra a medicação quando acaba, é? Será que você não está olhando para o seu estoque que está acabando? Você não tem uma previsão do seu estoque? Para antes de acabar, o que tem um problema de pandemia, ou que haja uma greve dos Correios ou dos caminhoneiros, enfim, que você consiga repor para ter um estoque de segurança, para atender o cidadão que é o seu cliente, porque essa teimosia em não ter cuidado, em não atender o cidadão. Então, isso é só mais um exemplo. Eu vou trazer para cá, um exemplo que vem se arrastando, a gente traz outro. Medicamentos, já está Davi Maia, Cibele Moura, de R$3.000, o cara ganha um salário, porque o cara é aposentado, muitas vezes, o transplantado. Aí tem que fazer cotinha, divide medicação de um com o outro. Já pensou um órgão desse rejeitado, o cara passa 9 anos, 10 anos fazendo hemodiálise, e quando consegue um transplante, o Estado tem lei para manter a medicação e não cumpre. Ah, se eu não cumprir uma lei. Agora o Estado não cumpre quando não quer e pronto. O cidadão que é para ser atendido, ele tem que olhar para essas situações e quando chega na eleição, dizer, eu não quero mais isso, porque só é o que falta. O cidadão despertar, porque se o político faz isso, presidente, e é reeleito, tá certo, o povo não está gostando, então tome tabica nas costas. Agora, enquanto o povo não despertar para mudar esses gestores, vai ser situação como essa, medicação, cinema, empresa que é para gerar emprego. Geraldo Pociano, como seria bom para aquela população, uma empresa ali, para toda aquela região. Muita gente sai de Girau para trabalhar em Arapiraca, porque não consegue ter empresa lá, e o cara consegue trazer, o Estado bota o pé. E olha que Vossa Excelência é até a favor do gestor. Imagina se fosse eu, o cara estava lascado, né? Se fosse a prefeitura minha, o cara estava lascado. Se fosse meu a favor, estava lascado. Não, mas é que para o cidadão enxergue que é isso que a gente tem, que é resultado do voto do cidadão.
Mas espero, com o nosso trabalho, que a gente consiga mudar, nem que seja aos poucos, essa realidade. Muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado Bebeto. Quero dizer que não fui eu que trouxe essa empresa. Eu já soube que ela tinha comprado um terreno lá. Após iniciar as construções e ter dado entrada no IMA, foi que eu soube e fui atrás dele para me disponibilizar. Então, assim, eu fico devendo mais essa atenção àqueles empresários que vieram para cá se instalar. E fiquei feliz naquele momento, mas preocupado com tudo isso que está havendo. Um outro fato que me lembra aqui é sobre os transportes inflamáveis, onde eles demoram com a renovação do seu alvará, e ali aquele caminhão não pode carregar no estado de Alagoas, mas pode carregar em Pernambuco ou Sergipe. Por que pode carregar em Pernambuco ou Sergipe e aqui não? Quando existe uma demora do órgão do estado de Alagoas. Infelizmente é o que a gente vê isso. Eu espero que o governador tome as devidas providências. Ele também é responsável sobre isso, até porque o IMA é submisso ao governo do estado, ao governador. Então aqui fica o meu questionamento. Espero que isso seja resolvido, mas se não for, tomaremos outros caminhos, que aí essa pessoa vai ter que ser responsabilizado por todo esse ato. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Gilvan. Deputado Francisco Tenório. Excelência, é o segundo escritório expediente. Aqui a máscara para falar e chamar a atenção para um fato que considero importante. No período pré-eleitoral, nós fizemos alguns pronunciamentos para que não houvesse eleições, para que as eleições fossem adiadas, quem sabe os mandatos eletivos prorrogados, para se evitar com isso as aglomerações natural das campanhas. Lamentavelmente, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral fez uma campanha para que se realizassem as eleições. E foi ao Congresso Nacional, Câmara, Senado, discutir com os parlamentares, fazendo uma aberta campanha contra a prorrogação de mandato, alegando que era antidemocrático, como se naquele momento esse fato fosse mais importante do que as vidas humanas que foram depois perdidas em função dos efeitos dessas campanhas. E aí, senhores e senhoras, nesse momento, a gente se depara com um aumento escandaloso dos casos de Covid. Um aumento escandaloso. E a gente começa a sentir esse aumento quando começa a bater em nossas pessoas, nas pessoas que têm um convívio com a gente. E eu atribuo isso, sim, à proliferação que foram feitas durante o processo eleitoral. Gigantes caminhadas, comícios, reuniões, e com isso se deu esse aumento vertical de contaminações, resultando também no aumento vertical de mortes de seres humanos que deixa o nosso convívio. E aí, senhores, nesta semana, vítima do Covid, tive eu, pessoas ligadas a mim que veio a falecer. Começou com um primo meu de Champreta, Claudenor Tenório Florentino, que teve o Covid, ficou bom do Covid, mas não ficou bom das sequelas. E por não cuidar devidamente, veio a falecer. Em seguida, um outro grande amigo meu, que foi bancário comigo, tivemos uma convivência de quando eu fui bancário até hoje, até o dia da sua morte. E ele também veio a ser acometido pelo Covid, foi hospitalizado, ficou entubado mais de um mês no Hospital Arthur Ramos.
também veio a falecer Pedro Alves dos Santos, conhecido Pedro da Hora. E ontem à noite tivemos a tristeza também de saber que veio a falecer o nosso parente e amigo, funcionário deste Poder Legislativo, a quem eu tinha uma relação muito boa, convivência junto, frequentando a minha casa e eu a dele, o senhor Aloysio Lins Braga Neto, conhecido Lula, funcionário deste Poder Legislativo, também veio a falecer e o seu sepultamento será às 15 horas, lá na cidade de Quebrangulo. Quero aproveitar esse momento para registrar esse voto de pesar, pedir à casa que registre em todas as vítimas, na realidade, do Covid e nominalmente essas 3 pessoas que acabei de falar. Fica essa homenagem registrada e é o que todos nós podemos fazer nesse momento, mas registrando sim que o aumento desses casos se deu em função das aglomerações praticadas durante as campanhas eleitorais que foram intensificadas, exigidas, patrocinadas pelo senhor ministro Barroso, presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Chico. Uma parte ao deputado Inácio Loyola. Deputado Francisco Tenório, eu quero concordar com Vossa Excelência em gênero, número e grau. E só quero dar como exemplo uma atividade que não era levada a sério no planeta, até se achava um ambiente meio promíscuo, que é o futebol. E o futebol, deputado Francisco Tenório, está dando um exemplo de zelo, de cuidado em relação a essa pandemia que nós estamos convivendo. E a Justiça Eleitoral foi infeliz, o Supremo Tribunal Federal foi infeliz, quando se liberou carreatas, caminhadas e outro tipo de evento de aglomeração, o que resultou exatamente o que Vossa Excelência colocou. E quero aproveitar a oportunidade e externar aqui meus sentimentos a todos os familiares do nosso amigo, seu primo Lula Tenório. Lula era um grande amigo nosso. Lula nos visitou muito em Piranhas. O Lula é filho de Quebrangulo. Para quem não sabe quem é Lula, Lula é conhecido a figura lendária do nosso amigo Júnior Boca de Ponche. O Lula era irmão de Júnior Boca de Ponche. Meus sentimentos e concordo plenamente com o pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Francisco Tenório. Muito obrigado, deputado Inácio Loyola. E eu concedo uma parte ao deputado Antônio Albuquerque. Deputado Francisco Tenório, eu me uno a Vossa Excelência na sua fala. Acho que ela é extremamente oportuna, por todas as razões que uma análise responsável possa fazer dos calendários eleitorais no Brasil. As eleições de 2 em 2 anos, elas são absolutamente, na minha visão, inadmissíveis e impraticáveis. No ano de pandemia, onde os efeitos da Covid têm lutado milhões, mundo afora, e milhares em Alagoas e no Brasil, é absolutamente inaceitável a insistência, a irresponsabilidade, a falta de noção do óbvio e do lógico que for adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral através do seu presidente. Mas eu quero exatamente, nessa parte, me unir a Vossa Excelência, apresentar os meus sentimentos pela morte dos seus parentes e especialmente a do Lula, que tinha comigo uma relação familiar, de sorte que talvez eu tenha tido contatos por telefone, por WhatsApp, com o Lula todos os dias nesses últimos anos. Um homem de bom coração, um parente abnegado, solidário e que nos deixa de forma prematura, ainda muito jovem. Portanto, o sentimento de pesar nessa oportunidade é seu, é nosso,
com relação a ele. Nos resta pedir ao Espírito Santo que o receba para a vida eterna, perdoe os pecados dele. E, oportunamente, também deixar registrado nessa casa o nosso voto de pesar pelo falecimento do vereador Zé Bastos, do município de Coité do Noia, que também, vítima da Covid, faleceu no dia de ontem. Homem jovem, com menos de 60 anos, que esteve recentemente comigo em nosso escritório, vendendo saúde, esbanjando saúde, e de forma muito rápida também foi mais uma vítima dessa Covid. Portanto, receba, Vossa Excelência, os meus parabéns pelo pronunciamento que traz à tribuna da Casa hoje, e peço que conste em ata o nosso voto de pesar pelo falecimento do vereador Zé Bastos, lá da cidade de Coité do Noia. Muito obrigado. Deputado Antônio Albuquerque, meus sentimentos também pelo falecimento do Zé Barros, e que Deus conforte os seus familiares. E, nesse momento, passar a palavra ao deputado Davi Maia. Deputado Francisco Tenório, eu agradeço a parte. Fui pego agora de surpresa com o discurso de Vossa Excelência. Não sabia do falecimento de Lula. Lula, que é um amigo da minha família de Quebrangulo de muitos e muitos anos. E eu quero deixar aqui minhas condolências a Daíl, a Bruno, a Júnior, a todos os irmãos, as irmãs, também a todos os filhos de seu Alfredo, que é uma figura marcante na história de Quebrangulo, pai de Lula. E Lula era aquele cidadão amigo de todos, aquele que abraçava a todos, que sempre tinha um bom papo, uma conversa, e que, sem dúvida nenhuma, vai deixar aí um legado muito grande, mas muita saudade. Fui pego de surpresa agora e fiquei muito sentido com a morte de Lula, mas que Deus o tenha num bom lugar. Eu agradeço a sua parte, deputado. Eu que agradeço, deputado Davi Maia, e, em sequência, concedemos também uma parte ao deputado Dudu Ronaldo. Deputado Chico, queria parabenizar pelo pronunciamento. A gente já tinha discutido isso aqui na Assembleia em relação à eleição. Absurdo ter eleição esse ano. Mas, assim, quase ninguém divulga. Mas era interessante também a gente divulgar até o custo do TSE esse ano. Estava estimado em 8 bilhões. Deputado Antônio Albuquerque, ninguém fala isso. A sociedade cobra muita gente, a classe política é muito cobrada, mas ninguém comenta o custo. E aí eu não entendi por que esse custo, esse estimado, até procurar saber se houve esse custo mesmo, porque a eleição foi prejudicada, não teve testagem de urnas, tinha que ser feito um trabalho muito tempo antes da eleição, não foi feito esse trabalho, né, dos técnicos, tudo. Então, assim, a gente não entende. Mas como tudo sobra para a classe política, mais uma vez a gente termina sendo cobrado, porque a gente vê aí pessoas que não estão podendo trabalhar ainda, as aulas não voltaram ainda, quem trabalha com turismo está tendo dificuldade. Final de ano eu tenho uma ligação com os ambulantes da Orla, todo mundo ali aperreado porque não vai poder trabalhar. E aí a gente está cobrado porque teve aglomeração, principalmente na eleição. Como é que a gente pode responder a essas pessoas, dizer o quê? E, claro, muita gente morrendo, ficando doente. Estou com meu tio na UTI, minha irmã, eu tive Covid, minha irmã teve, meu pai também teve, mas graças a Deus, assim, Nossa Senhora na condição nada mais grave, meu tio está na UTI, e a gente tem sempre sabendo notícias de pessoas que têm chegado a morrer, falecer, e a gente lamenta, né? Pedir a Deus Nossa Senhora que essa vacina chegue logo. Agora, a gente não pode deixar de dizer que o que o TSE fez esse ano foi um absurdo, e a gente termina pagando parte e, consequentemente, a sociedade. Então, assim, a gente não pode ficar calado, tem que falar. Um custo desnecessário, um absurdo, 8 bilhões de reais, se gastar num ano como esse, um ano de pandemia. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência. Foi o Pedro da Hora, faleceu também, Chico? Também. Lamentar esse falecimento, o Pedro era um grande amigo também. Então, está solidário também com você pela perda do seu primo. Um abraço. Eu agradeço, deputado Dudu Ronaldo, e fazer aqui, Dudu, um comparativo disso. Você veja bem, esses 8 bilhões de reais gastos na realização das eleições que a classe política não queria, é suficiente
para pagar a vacina de todos os brasileiros. Todos os brasileiros podem ser vacinados com menos de 8 bilhões de reais se adquirida a vacina mais barata. A vacina mais cara, são necessários 20 bilhões para imunizar toda a população brasileira. E veja que volume de recursos foram gastos para a realização de eleições quando toda a classe política não queria, e acredito que a maioria da população brasileira não queria. Mas foi feito um lobby público pelo presidente do Superior Tribunal para garantir a realização das eleições. Lógico, para ser gasto esses bilhões de reais que foram desnecessariamente gastos, quando podia muito bem ser empregado para imunizar toda a população brasileira. São essas as minhas observações, senhor presidente. Eu agradeço a paciência de Vossa Excelência e os demais pares. Parabéns, deputado Chico. Deputado Paulo Dantas, para a verificação de quórum. 21 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos para o item 1. É o projeto de lei em discussão, projeto de lei número 102, 2015, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Em discussão? Encerra a discussão. Item 2, projeto de lei 225, 2019, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Em discussão? Encerra a discussão. Item 3, projeto de lei 226, 2019, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Em discussão? Encerra a discussão. Projeto de lei 248, 2019, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Em discussão? Encerra a discussão. Item 5, projeto de lei 267, 2020, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Em discussão? Encerra a discussão. Projeto de lei 268, 2020, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Em discussão? Encerra a discussão. Projeto de lei 326, 2020, de autoria do Poder Judiciário. Altera a competência das varas da comarca de Santana do Ipanema. Esse tem requerimento de encerramento de discussão. Vamos passar à votação. Em votação, projeto de lei 326, 2020, de autoria do Poder Judiciário. Altera a competência material das varas da comarca de Santana do Ipanema. Em segunda discussão. Não, em primeira, né? Primeira. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8. Projeto de lei 333, 2020, deputado Tarcísio Sampaio Freire. Em discussão? Encerra a discussão. Item 9. Projeto de lei 356, 2020, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Em discussão? Encerra a discussão. Item 10. Requerimento do senhor deputado Silvio Camelo, requer a mesa, na forma regimental, moção de aplauso ao excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Vieira, em razão de sua posse. Em votação? É discussão, perdão. Em discussão? Encerra a discussão. Se o... desculpe, deputado. Para discutir o autor do requerimento. Deputado Silvio. Senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, senhoras deputadas, senhores deputados, o motivo da nossa moção de aplauso, o doutor Marcelo assumiu recentemente a presidência do TRT e foi, por onde passou, teve seu destaque desde o início da sua caminhada pública, quando foi vereador no interior do Estado, e advogou por muitos anos, chegando ao TRT, pela classe dos advogados, e hoje assume aquele egrégio tribunal. E essa casa prestará, com a concordância de nossos pares, essa justa homenagem a esse grande advogado que hoje preside o TRT, hoje magistrado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Encerro a discussão. Vamos às matérias que foram autorizadas pelo plenário. Primeira votação do projeto de lei número 415, dispôs sobre a criação da Delegacia Especial de Crimes contra Vulneráveis e adota outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emenda modificativa número 1, apresentada pelo deputado Cabo Bebeto. Altera o inciso 1º do artigo 3º do PL 415, 2020, que dispõe sobre a criação da Delegacia Especial dos Crimes contra Vulneráveis. Passa
o citado dispositivo a ter a seguinte redação: policiais que receberão capacitação profissional específica, selecionados preferencialmente entre os voluntários para desempenhar as suas funções na Delegacia Especial de Crimes contra Vulneráveis. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a emenda do deputado Bebeto. Projeto 440 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento vigente, crédito suplementar em favor do Tribunal de Justiça e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, faltou algum? Requerimento do deputado Paulo Dantas, solicitando uma sessão extraordinária para os projetos 415, da Delegacia, 440, o crédito suplementar, e 326 das comarcas de Santana de Ipanema, aqueles mesmos que nós aprovamos o regime de urgência. Em discussão, encerra a discussão, colocou em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então fica convocado os senhores deputados para uma sessão extraordinária logo ao término dessa. Em virtude disso, encerro a presente sessão, convocando os senhores deputados para uma sessão extraordinária logo após o término da mesma. Declaro encerrada a sessão. Deputado Paulo Dantas, para chamada dos senhores deputados. 22 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do dia 15 de dezembro de 2020 e solicito ao deputado Tarcísio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, deputado Paulo Dantas para o expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente e nem havendo oradores inscritos à hora do expediente, deputado Paulo Dantas para verificação de quórum. 22 deputados presentes, senhor presidente. Bem. Havendo o número regimental, vamos para os projetos de lei autorizados pelo plenário. E aí solicito ao plenário, se tivermos um acordo, uma unanimidade, de a gente votar o requerimento do deputado Silvio Camelo, que é a moção de aplauso ao desembargador Marcelo Vieira. Então, com a permissão dos senhores, nós vamos votar a moção de aplauso. Deputado Inácio, pois não? Senhor presidente, eu quero contribuir com essa homenagem de autoria do deputado Silvio Camelo em relação ao desembargador da Justiça do Trabalho, Marcelo Vieira. É um alagoano, um patrimônio vivo do nosso Estado e, evidentemente, um grande orgulho também. Fico muito feliz com essa homenagem a esse grande alagoano que é o desembargador Marcelo Vieira. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Inácio. Em votação, requerimento do deputado Silvio Camelo, número 680, 2020. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos pelo vencido. Vamos iniciar pela redação do vencido do deputado do projeto 415, em virtude da emenda do deputado Cabo Bebeto. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos para o crédito suplementar do Tribunal de Justiça. Projeto de Lei 440. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos para o projeto de lei 326 de 2020, que altera a competência material das varas da comarca de Santana do Ipanema. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Superamos a nossa ordem do dia com êxito. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. Faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo deputados que queiram fazer uso, antes de encerrar a sessão, comunica ao plenário, nosso deputado decano, que o deputado Francisco Tenório vai homenagear o presidente do Tribunal de Justiça, logo mais, em alguns minutos, e solicito de todos que participem dessa homenagem. Não havendo oradores inscritos, então, agradeço a presença e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.